Hola queridos, Dios me los bendiga a todos ustedes. Vamos entrar na presença de Deus, como sempre decimos, para que podamos apaziguar-nos e entender a palavra de Deus. Estamos realizando um seminário, livro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Hoy vamos ler el 18, 19, el 20 y el 21. Recuérdese que en el último seminário nosotros tocamos el tema, la palabra sacrifício, y hablamos un poco de esto. Es en donde Pablo, ele vio que la gente lo queria tanto que queria hacer sacrifícios para ele e não para Deus. Quero deixar claro a todos vocês que o sacrifício, quando na igreja habla de sacrifício, não está mal, está bem, não há nenhum problema. Mas que isto não ultrapasse o lado espiritual e vá para o lado físico. Você vê que nesta época as pessoas começaram a idolatrar tanto a Pablo que os sacrifícios eram hechos para os próprios homens e não para Deus. No versículo 18, Hechos 18, capítulo 14, versículo 18, Pablo disse isto, dizendo estas coisas apenas apaciguaram o povo, para que não lhes oferecessem sacrifício. Oferecesse sacrifício a quem? A Pablo e a Bernabé. Me entende? Mas você sabe, quando uno anda com a verdade, quando uno quer ensinar as coisas corretamente, a verdade, você sabe, não? A verdade sempre vai, como eu te digo isto, sempre vai molestar a alguém. A alguém não, a muitos. Então, hoje vamos volver a ler que passou aí depois de isso. O ponto da leitura não é tanto o sacrifício, o ponto da leitura é saber que o que hacemos para Deus e não para homens, hacemos para Deus. Quando nós hablamos a vocês sobre algo, sempre decimos a vocês, almas, vamos ganhar almas. Isto é o importante. Não importa se as almas são ganadas de Panamá, de Porto Rico, de Brasil, não importa. O importante é ganhar almas. E quando vamos a uma igreja, o que vamos aí é buscar de Deus. Vamos ter uma consideração por el pastor? Claro que sim. Vamos amar al pastor? Claro que sim. Vamos entender al pastor? Claro que sim. Mas não vamos viver um adorando ao outro, porque o que tem que ser adorado é Jesus. Então, vamos ler o 19, 20 e 21, para que podamos entender uma outra coisa interessante que acontecia antigamente com os discípulos, e é o que tem que acontecer hoje comigo, com o pastor Leandro, com aqueles que fazem a obra de Deus. Disse assim, 19, Hechos 14, 19. Entonces sobrevieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, mas pensava que estava muerto. Mas rodeando-lhe os discípulos, se levantou e entrou em la ciudad. E dia depois partió com Bernabé a Derbe. E como vieram anunciado o evangelho aquella ciudad, e enseñado a muitos, volvieron a Listra e a Icônio e a Antioquia. Muito bem, queridos.
em onde eu quero chegar hoje, que quero que vocês entendam. Mientras você está cerca de uma pessoa, hablándole a ella lo que a ella le gusta, você tem um amigo. Quando você se acerca a la persona e você le habla a ella la verdad, aquela pessoa se aparta de você. ¿Por quê? Porque o error está em ti ou o error está em la outra pessoa? Muito bem. Lo que você dijo a aquela pessoa era verdade? Sim. Se aquela pessoa le gustara la verdade, ella te abraçaria e te diria: graças, meu amigo, por decirme a mim lo que nenhuma pessoa tuvo coragem de decirme. ¿Sabes qué? Graças. Graças porque realmente tu eres meu amigo e tu me quieres ajudar. Muitas graças. E permaneceria com você. Mas como ou quando aquela pessoa já é contrariada, você lhe leva la contrária a ella, aquela pessoa se aparta de você, ou aquela pessoa, aquele sócio, enfim, em todos os sentidos, é porque aquela pessoa ou aquele sócio não era seu amigo verdadeiramente. Isso aconteceu, e você pode observar aí em la Bíblia, aconteceu com Pablo. Veja que mientras Pablo estava predicando, fazendo os milagros, a gente lhe seguia, a gente estava atrás de ele. Você pode observar nos versículos anteriores, hacía Pablo milagro extraordinário, acontecia milagros, Pablo curava, a igreja se llenava, a gente buscava onde estava Pablo, enfim. Quando Pablo anunciou a verdade ao pueblo, então observa que ponto chegou. Observa que ponto chegou. O próprio pueblo sobrevinieron uns judíos de Antioquia e de Icônio, persuadieron a la multitud. Que hicieron el pueblo que Pablo predicava? Apedreou a Pablo. Como pode um pastor que outrora era adorado passou a ser apedreado? Por quê? Por quê? Vamos falar de dois temas. Tema espiritual. Espiritual. Pablo habló la verdad a las personas. ¿Ok? Pablo habló a la verdad. Pablo habló la verdad a las personas. E hoje em dia, no mundo de hoje, nós outros, infelizmente, tenho que falar isso. No mundo de hoje, nós outros vivemos em um mundo que não quer escutar a verdade. Eles querem a mentira. Eles sabem que é mentira, mas eles querem. É como você dizer a seu filho disse: mami, eu não quero estudar. É só um exemplo. E você disse: não, você vai estudar. Você lhe leva a contrária, ele terá um futuro bendecido. Agora, se você é aquela madre ou aquele padre que quando seu filho habla uma coisa, você está de acordo com todo. Não, eu não quero obrigar a meu filho a nada. Eu não quero que meu filho se sinta obrigado a nada. Eu não vou obrigar a meu filho a fazer nada. Então, querida, infelizmente, o futuro de seu filho já estará comprometido. Comprometido. Não estamos aqui falando que há que obrigar ou não há que obrigar, mas há que pôr regras. Há que ter regras, há que ter disciplina. Há que ter regra, igual que na igreja, há que ter uma regra. Uma regra. Em la igreja há que ter regra, porque se não há regras, as coisas se quedam desorganizadas e em onde não há regra não está Deus. Tem que haver regra.
Uma boa família deve ter regras. Se não há reglas, não vai ter uma boa família. Em uma empresa, há que ter regras. Entra, por exemplo, em uma empresa, em um McDonald's, por exemplo, você vai ver 3 classes ou 2 classes de uniformes diferentes. Você vai ver que um carga um gris, esses são os que limpam. O outro carga uma playera, uma blusa azul ou roja, são os que servem. Outro traz azul e muitas vezes rojo, ao contrário, são os supervisores. O que você entende com isso? Eu entendo que em McDonald's existem regras. Eu não vejo uma pessoa que está vestida de gris, que está limpando o banho em la cozinha, preparando a hamburguesa. Se você um dia lo vê, você vai dizer, você vai chamar o supervisor e vai dizer, espere um pouquinho. Aí uma pessoa agia dentro, em la cozinha, preparando as hamburguesas, e é uma pessoa aseadora, estava limpando o banho. Não é isso? Há regras. As regras arreglam as coisas. Observa a expressão, regras arreglam. Se você põe regra, aquela coisa será arreglada. Me entende? É a chamada disciplina. Então, uma vez que Pablo quis disciplinar a igreja, hablando-lhe a verdade a las pessoas, um grupo de pessoas que hicieron, persuadieron al pueblo, e vê que extremo chegou. Apedrearam a Pablo, disseram, vamos fazer uma coisa, vamos apedrear a Pablo. E puseram todos em contra de Pablo para apedreá-lo. Mas você vê que homem de Deus era este. Ele quedou no piso, tirado no piso. Pensaram que ele estava morto. E lo levaram para fora. Mas esse estava vivo. Disse no versículo 14, capítulo 14, versículo 20. Mas rodeando-lhe os discípulos, se levantou, entrou em la ciudad, e um dia depois partiu com Bernabé a Derbe. Ele se foi para quê? Ele huyó do ministério? Não, ele seguiu a luta. Um homem de Deus, ele segue a luta, ele não desiste. Que isto sirva para o pastor Leandro e para mim, como homens de Deus, que isto sirva para nós outros. Não desistimos, seguimos firme. Partiu com Bernabé a Derbe. Versículo 21, lo mais bonito. E como vieram anunciado o evangelho àquela cidade e ensinado a muitos, volvieron a Listra e a Icônio e a Antioquia. Vea, Listra, Icônio, Antioquia. 3 lugares. Eles já foram anunciar o evangelho. Depois da persecução, depois que foram apedreados, permaneceram em lo que eles queriam. Aleluia! Que glorioso! Que glorioso! Um homem que não desiste de lo que quer. É isso. Isso é o que necessitamos, gente. Você não desista de los caminhos de Deus. Eu não desisto de los caminhos de Deus. Nós outros nunca desistiremos de los caminhos de Deus. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Será hasta lunes com a palavra de Deus. Recuérdense a todos. Busque atraer su vecino. Este domingo é o mês de la salvação. Vamos salvar a nossos vecinos. Deus me los bendiga a todos ustedes. Cuídense. Tenham um excelente lunes. A los que estão fora de Porto Rico, um cordial saludo. Muitas graças por el apoio de todos. Muitas graças por apoiar meu trabalho, por acreditar em meu trabalho. Que o Espírito Santo me los pague a todos ustedes, em el nome de Jesus, e um cordial saludo a la isla de Porto Rico e a la isla de Panamá. Bendiciones, pastor Leandro, senhora Naitza, estamos juntos, vamos seguir hacia adelante. Deus está com nós. Bendiciones a todos.